Fala pessoal, tudo bom? Esperar só o Instagram chamar o pessoal, né, para poder começar a assistir, né? Só 30 segundinhos aí a gente já vai começar, tá? Mas estamos passando aí por mais uma semana aí legal, né? Então, começar a falar já aqui, porque depois o nosso vídeo vai para o YouTube e acaba que eu fiquei enrolando muito, né? Então, e lembrando que esse nosso vídeo ele fica no IGTV, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado, o que aconteceu na Bolsa, né? O que aconteceu aí no cenário político, como que tá andando as coisas, né? Então primeiro, que a semana foi uma semana que iniciou muito positiva, né? A Bolsa ela chegou a bater, o Ibov chegou a bater 105 mil e quase 105.500 pontos, tá? E nesse momento começou aquela euforia de novo, que Bolsa vai subir, Bolsa vai para 120 mil pontos, né? Então a gente já está há várias semanas falando que nós temos que ter muita cautela nesse momento, né? Nessa hora, porque é complicado, as pessoas elas achavam que a Bolsa estava muito cara nos 62 mil pontos, e acham que agora ela está muito barata nos 100 mil pontos, né? Então a gente tem que ter muita cautela, tem que ter realmente um horizonte de longo prazo, um pensamento de longo prazo, tá? O que eu posso falar, né? A Bolsa ela começou muito forte no começo da semana, e isso vindo por causa de informações que saíram lá do Congresso falando de fato que a reforma tributária ela iria entrar em pauta, e tanto que o ministro Paulo Guedes, ele na terça-feira, ele levou essa reforma em mãos lá no Congresso, uma parte dessa reforma, tá? E essa reforma ela vai vir para realmente ajudar a fazer o quê? Qual que é a ideia do Paulo Guedes? Inclusive tem muita gente me perguntando, Rafa, será que mesmo vai ter tributação de dividendos? O que vai acontecer? E o racional dele é o seguinte, né? Ele acredita que se você diminuir a carga tributária, você vai facilitar com que as empresas estrangeiras elas entrem no Brasil e comecem a instalar novas fábricas aqui, novos negócios aqui, com uma carga tributária menor. Como a carga tributária é menor, nós vamos ter uma base de empresas muito maior. Então, o governo, o Paulo Guedes, ele entende que ele diminui inicialmente, ele diminui a arrecadação do país, só que ele acredita que vai ter uma expansão, vai crescer muito mais essa questão do empreendedorismo, das empresas em si, principalmente capital estrangeiro. Pessoal estrangeiro que está lá fora, que não instala fábricas aqui, porque a nossa carga tributária é elevadíssima. Em contrapartida, ele falou que vai diminuir drasticamente os impostos, né, diretos, e vai começar a tributar dividendos, né? Então ele falou assim, dividendo ele vem somente após a empresa de fato ter lucro, né? Então quando você diminui muito a carga tributária direta, que é o que abate já de cara na nota fiscal, você consegue aumentar bastante a margem de lucro, né? E aí o governo ele vai ter essa compensação nos dois cantos, tanto na abertura de novas empresas, chamando o capital estrangeiro para vir para o Brasil, quanto nessa tributação de dividendos, tá? E isso vai incentivar a quê também? Né? Vai incentivar as empresas, que é um outro ponto que ele falou que é muito importante. Ele vai incentivar as empresas a não realizarem lucro, a pegar o seu lucro e investir de novo na empresa, para que a empresa cresça, para que seja maior, né? Aumentando e expandindo. E o Brasil ele é um país que é onde tudo que você planta dá, é um país onde tem a questão de commodity muito forte, minério muito forte, né? Então é um país rico, né, nesse ponto. Então ele está querendo abrir as portas para poder vir empresas estrangeiras e as nossas próprias empresas aqui, para que a gente possa aumentar a planta, aumentar o segmento, tá? Então, logo no início da semana, a Bolsa ela subiu muito forte por causa disso, e aí ela acabou que deu uma realizada subiu muito, chegou a bater lá os 105.400 pontos, e hoje agora nesse exato momento, ela está com 101, quase 102 mil pontos, né? Então ela caiu um pouquinho. Essa realização de lucro, ela é normal, né? Lembra que nós falamos, as últimas lives que eu estou fazendo, estou falando que a Bolsa ela deve ficar no range lateralizada aí por um tempo, tá? Por que isso? Porque ela subiu muito forte. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, mas ela subiu muito forte, e essa euforia então precisa descansar.
E além disso, tem um ponto muito importante, que é por isso que a gente acredita que a Bolsa ela vai realizar um pouco. Realizar lucro é o quê? Quando a gente fala que a gente começa a Bolsa começa a cair um pouquinho, né? Então o pessoal que tá lá, que estava na Bolsa e subiu muito, começa a vender. Naturalmente, quando começa a vender, vai diminuindo esse valor, o valor da cota, tá? E aí a gente acredita nessa lateralização do mercado por um período, tá? E muito importante, agora vai começar a temporada de resultados das empresas, né? De balanços das empresas agora do segundo trimestre. Então tá todo mundo esperando, tá na muita expectativa, né? Então, o que pode acontecer? O resultado da empresa pode ser até que venha legal, venha bom, só que em contrapartida, se vier abaixo do que o mercado está esperando, isso pode ser ruim para a Bolsa e as ações caírem, tá? Então, a gente tem falado para ter muita cautela agora para entrar, para poder se posicionar. Por quê? Porque é um momento que qualquer realização de lucro de 10, 15, 20% da Bolsa, isso vai ser normal, tá? A gente não vê como algo... A Bolsa agora em 102 mil pontos, ela ir para 95 mil pontos, não é algo que a gente se assustaria, tá? Principalmente com essa temporada de resultados. E o outro ponto que a gente vê que tá meio fora é o quê? A gente tem analisado e tem visto que a Bolsa ela está numa alta muito maior do que, de fato, a nossa economia real. Então, o mercado está precificando algo muito melhor do que está hoje, né? Assim como o mercado precificou lá atrás algo muito pior do que era, tá? Então, o mercado ele acaba antecipando os movimentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto que nós, essa semana, trabalhamos muito um tipo de operação na nossa mesa de renda variável que se chama Operação Collar. Essa operação é uma operação que eu acho fantástica para quem tem receio e está com medo de entrar na Bolsa, né? Porque a gente entra num papel e aí, através da estrutura de derivativos, né, das opções, a gente consegue entrar nesse papel travado. Então, se aquele papel cair 50%, o máximo que você pode perder é 10%. Então, não passa disso. Então, para aquelas pessoas que querem iniciar na Bolsa, tudo e tem receio de vir uma segunda onda, de vir uma realização muito forte do mercado, essa operação a gente acha que é fantástica, né? Então, a gente pega aqueles papéis que estão numa tendência de alta, mas uma alta moderada. Então, você pode participar de, por exemplo, tá? 35% da alta contra 10% da queda. Então, quer dizer, você entra totalmente travado. Se o mercado desabar, você apenas perde 10%, tá? E você pode participar da alta em até 35%. Então, a gente vê que é uma correlação de risco boa. Você perde 10% para poder ganhar 35%. Tá? Então, a gente vê que esse tipo de estrutura, aliado à estrutura de Rubi, que a gente faz bastante, que você ganha com o mercado lateralizado, a gente vê que é uma boa alternativa, tá? Então, assim, a Bolsa agora, essa semana, mesmo com a alta que teve muito forte no começo da semana, ela devolveu essa alta, então tá com uma queda de 0,8, tá? O dólar, ele caiu muito forte, tá? Até o momento que eu estava vendo, estava 3,7. Por que isso? Principalmente pelo fator internacional, tá? Ontem, eu não lembro se foi ontem. Ontem saiu os dados dos Estados Unidos de seguro-desemprego. E esses dados vieram um pouco acima do esperado, né? Então, houve mais pedidos de auxílio-desemprego, tá? Então, isso naturalmente enfraquece a moeda lá fora. Na hora que enfraquece a moeda, naturalmente o dólar aqui ele cai. Então, ele caiu bem forte, tá? 3,77. Né? O dólar agora está sendo cotado a 5,20. Tá? Então essa é a cotação de agora. Aí a questão dos juros. Juros longos a gente vê que está estável. Né? Na semana passada ele caiu bem. Por quê? Justamente por causa dessa informação que eu passei do Paulo Guedes. Então, quando vem uma reforma, você vê que vai vir uma reforma tributária, você começa a ter uma confiança maior no longo prazo. Tá? Então, o risco país ele diminui, né? As taxas de juros futuras diminuem, justamente por causa desse cenário aí de positivo da reforma tributária. Tá? E o que a gente viu agora, hoje principalmente, teve uma queda muito grande nas curvas de juros curtas. 2021, 2022, 2023 caindo algo perto de 5%. O que é isso? Isso é já o mercado precificando mais uma queda da Selic agora. Né? Então é muitíssimo provável que a Selic vai sair de 2,25 e vai para 2. Tá? O mercado está precificando agora
A janeiro de 2021 está precificando a 1,95, 2% de juros para o final do ano, tá? Então, por isso que a gente não tem recomendado agora essas alocações pré-fixadas longo prazo, né? A gente tem recomendado mais títulos para longo prazo, títulos atrelados à inflação. Já falamos algumas vezes aqui. Por quê? A gente vê que o cenário de juros agora é muitíssimo baixo e a inflação está totalmente controlada. Os bancos centrais mundiais, Banco Central brasileiro, injetou quase R$1 trilhão na nossa economia. Uma hora esse dinheiro vai circular. Nessa hora que o dinheiro começa a circular, começa o quê? Começa aquela procura por produtos. Começa a voltar, vamos imaginar que passa a reforma tributária, começa a voltar a confiança do consumidor. Nessa hora que eu falo, o pessoal vai começar a comprar geladeira parcelada de novo, comprar carro parcelado de novo, ir atrás de imóvel parcelado. Então isso vai fazer com que comece a inflar os preços, e a inflação médio e longo prazo a gente vê em alta, tá? Perto da meta, 4, 4,5. Então se você pegar aí alguns títulos IPCA mais 3,5, 4, 4,5, são títulos excelentes para longo prazo. O que é longo prazo que a gente imagina? 2025, 2026, 2027. E tem tido muitos títulos, que eu gostaria, o recado final que eu gostaria de dar, que tem tido muitos títulos de crédito privado, né? Em vez de você alocar num CDB, que você tem risco banco, você aloca num crédito privado, por exemplo, um CRA, um CRI, um FDIC, uma debenture, né, que elas costumam pagar uma taxa um pouquinho melhor. Exemplo, hoje o melhor CDB para 2025 estava pagando IPCA mais 3,5, e nós temos aqui um CRA Raizen pagando IPCA mais 4, 4,2. Tá? Esse prêmio é porque não é risco banco, é risco de crédito, né? Porém, você pega, por exemplo, um CRA da Raizen, pela classificação de risco, pelo rating, o CRA Raizen é um AAA. Para vocês terem uma ideia, o Itaú ele é um AAA. Então, quando você analisa o crédito e você vê que o risco de crédito da Raizen é exatamente o mesmo risco de crédito do Itaú, quer dizer, todo mundo imagina e ninguém imagina na vida que o Itaú vai quebrar. Por quê? Porque é um baita de uma empresa. Então, a Raizen ela tem exatamente a mesma classificação de risco do que o Itaú. Então, é como se você estivesse comprando um risco Itaú. Tá? Mais ou menos isso para vocês poderem entender como que funciona. Tá? Então, a gente tem visto aí algumas boas oportunidades em crédito privado de alta classificação. Tá? Assim como tem crédito privado que a gente chama de high yield, que são aqueles créditos que são com empresas que têm um rating menor, só que também a taxa é muito maior. Pô, quer pagar para ver? Né? Existe o risco de crédito, existem vários garantidores envolvidos, tem toda uma estrutura que envolve o crédito para poder deixar esse crédito sustentável. Tá? Mas é válido também para poder olhar, analisar, porque cada vez mais nós vamos ter que sofisticar nos produtos. Tá? Então vamos ficar atento a isso. Tá? Só para finalizar, S&P estável, esse começou em alta, mas com essa queda principalmente por causa do cenário que eu falei de desemprego nos Estados Unidos, que veio um pouquinho acima do esperado, então ele acabou ficando estável. E o VIX, que é aquele nosso indicador do medo, ele também está praticamente estável, lembrando que ele está perto do menor patamar logo depois que aconteceu a crise do coronavírus. Né? Então o VIX ele é o indicador do medo, ele mede o medo, mede a insegurança dos investidores. Tá? Então a gente vê que parece que as coisas estão acalmando. Porém, lembrando o último recado para tomar cuidado, esse segundo semestre vem eleição americana, Estados Unidos mexe com a economia mundial, então vamos tomar cuidado com o tamanho da posição que vocês vão entrar em bolsa. Se vai entrar em bolsa, entra via operação estruturada para poder estar travadinho, monta a proteção, porque se vier uma queda e você está lá comprado nos 100, 105 mil pontos, você pode se machucar de novo, tá bom? Abraço para vocês, siga o nosso canal no Telegram, RV4 Info Center, a gente manda todo dia bastante coisa bacana lá, Morning Call, fechamento de mercado, e vejo vocês na próxima semana, tá bom? Abraço, pessoal!